Oi, meu nome é Vitor e sinceramente eu vou falar de Deus. Bom, os meus amigos podem até achar estranho. Oxe, o Vitor falando de Deus? Como assim? Bom, me escuta, eu acho que você não deveria me julgar. Bem, eu acho que você conheceu a Deus através da igreja, não foi? Sinceramente, eu queria entender o porquê de existir tantas igrejas diferentes, sendo que Deus é só um. Mas às vezes o pastor fala coisas que estão erradas, coisas que às vezes nem estão na Bíblia. Ok, mas quem vai ser punido de falar coisas erradas é o pastor. Até porque as palavras da Bíblia não mudam. Então a culpa vai cair para quem mudou a palavra e não para quem a escuta. E eu sei que algumas Bíblias está escrito diferente, mas ainda tem o mesmo significado. Se em uma Bíblia está escrito, perdoe-os, pai, eles não sabem o que fazem. E na outra Bíblia está escrito, desculpe-os, pai, eles não têm consciência do que cometem. Não quer dizer que está escrito dessa forma que você vai entender que Jesus foi na feira comprar pastel. Então, o significado é a mesma, a mensagem é a mesma, ela não muda. Mas mesmo assim, as pessoas acabam pecando, mesmo a palavra de Deus sendo a mesma. Mas as pessoas se frustram, elas veem que o pastor falou alguma coisa boba e elas falam, esse pastor não sabe de nada, não, eu vou fazer do outro jeito, do jeito certo, e essa pessoa já faz outra igreja. E nessa igreja, outra pessoa se frustra e faz a mesma coisa que a anterior. E isso acontece de novo, e de novo, e de novo. Até que nós, que somos ouvintes, ficamos perdidos, sem saber qual igreja escutar, qual igreja é a certa. E sem querer, os povos se dividiram. Cada um acredita em coisas diferentes, ficam fazendo teorias. Mas Vitor, então como faziam antes? Bom, isso acontece desde a época de Jesus. Tinha as pessoas que adoravam a Deus, mas adoravam e falavam coisas que não eram certas. Mas a Bíblia ainda estava no início. Para vocês entenderem melhor, ela estava na versão beta, assim, né? Então as pessoas não sabiam se eles estavam certos ou não, só escutavam. Mas então Jesus veio, então começou os milagres, os sermões, e praticamente tudo o que ele dizia era anotado. Até porque no Velho Testamento a gente vê mais histórias, e no Novo Testamento vemos as verdadeiras palavras dele. Jesus deixa tudo mais claro. Quando aqueles falsos adoradores de Deus viram Jesus, acharam que ele era um falso profeta, porque Jesus falava totalmente ao contrário do jeito que eles adoravam a Deus. Então quando Jesus veio, era mais fácil, até porque eles tinham Jesus, mas hoje em dia continua sendo fácil, porque até hoje, depois de 2000 anos, ainda carregamos a palavra de Jesus. Então tudo isso da época de Jesus, o que isso tem a ver com as igrejas? Bom, depois da crucificação de Jesus, ainda sobravam seus discípulos e ainda passavam a mesma mensagem de Jesus. E metade deles foram condenados de um jeito brutal. Se eu não me engano, só um morreu ilhado. Eu também não sei se eles tiveram filhos e tal, mas outras pessoas começaram a pregar, vendo o que estava escrito sobre a palavra que Jesus deixou. Mas outra pessoa que lembra ter escutado algo totalmente diferente do que estava escrito, então se frustra. E outra. Então lembra do começo? O problema é as pessoas se frustrarem, mesmo com a palavra de Jesus lá. Mas lembre, eu estou fazendo esse vídeo para entendermos mais por que existem tantas igrejas diferentes. Não para chegar nas igrejas e falar, essa igreja está errada e não. Se você é de Deus, se você serve a Deus em cima do que está escrito, sua vida seja abençoada. Mas também não estou falando das igrejas serem separadas, é certo. Estou dizendo que, apesar de todas essas coisas, se você serve a Deus,
sobre a palavra do Senhor Jesus, não importa de que igreja você é. Se você serve Deus com todo o seu coração, amém.